de hoje nós vamos estar falando das equações de primeiro grau com uma variável e fazendo algumas resoluções de alguns tipos de equações. Então, vamos lá para a definição de equação. Então, a equação, ela é uma sentença matemática com sinais de igualdade. Então, ela apresenta um sinal de igualdade e vai ter pelo menos uma letra. Ou seja, essa letra representa algo desconhecido, algo que eu não conheço. Então, ou seja, se eu tenho uma igualdade e se eu tenho um valor desconhecido ou uma incógnita, eu tenho uma equação. Então, aí está a definição de equação. Eu preciso ter a igualdade e pelo menos uma letra. Essa letra é chamada de incógnita, que representa algo que eu não conheço, um número desconhecido. Agora nós vamos falar de alguns exemplos de equações que têm a incógnita. A gente vai estar identificando a incógnita. Por exemplo, aqui eu tenho uma equação porque eu tenho uma igualdade e eu tenho uma incógnita. Se eu tenho uma igualdade e eu tenho uma incógnita, eu tenho o quê? Uma equação. E a incógnita que temos aqui é a incógnita x. Aqui eu tenho uma igualdade e tenho uma incógnita, eu tenho uma equação. E a incógnita que temos aqui é a incógnita a. Aqui eu tenho incógnita e igualdade. Se eu tenho incógnita e igualdade, eu tenho equação. Só que nas nossas aulas, nós vamos estar abordando esse tipo de equação, que é a equação que envolve uma incógnita e são as equações de primeiro grau. Agora, nós vamos falar sobre as raízes ou soluções de uma equação. Ou seja, a incógnita de uma equação, ela pode assumir diversos valores. Ou seja, a incógnita é o valor desconhecido. Então, como ela é um valor desconhecido, ela pode representar diversos valores. Ou ela pode apresentar alguns valores que tornem essa sentença verdadeira. Ou seja, a raiz ou solução de uma equação é um número que substitui a incógnita, ou seja, que torna a sentença verdadeira. Ou seja, eu encontro o valor que satisfaça a minha igualdade. Agora, nós vamos trabalhar o exemplo 1. O exemplo 1 fala o seguinte: vamos verificar se o número menos 1 é a raiz da equação. Então, eu tenho a equação 8x mais 3, que é igual a menos 5. Ou seja, é uma equação porque eu tenho uma igualdade e eu tenho uma incógnita. Então, aqui eu tenho uma equação. E essa equação é de primeiro grau porque o maior expoente é 1. Então, aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu quero verificar se este valor, ao substituir na incógnita, que é o valor desconhecido, vai satisfazer a igualdade. Se satisfazer a igualdade, então eu posso dizer que o menos 1 é uma raiz da equação. Então, olha só. Primeira coisa, aqui eu tenho a minha equação. E no lugar da incógnita, eu vou substituir pelo valor menos 1. Então, vai ficar 8 vezes, abre parênteses, coloco menos 1, mais 3, que é igual a menos 5. Então, aqui vai ficar mais vezes menos 8 vezes 1, 8. Então, vai ficar menos 8 mais 3, que é igual a menos 5. Dou o sinal do maior e subtraio. Então, vai ficar menos 8 tira 3, fica assim. Então, menos 5 é igual a menos 5. Ou seja, quando eu tenho que menos 5 é igual a menos 5, ou seja, o valor menos 1, ele é uma raiz da equação. Ou seja, ele satisfaz a minha igualdade. Se satisfaz a minha igualdade, então eu posso dizer que menos 1 é uma raiz da equação.
Pessoal, então vamos lá. No exemplo 2, eu quero determinar o valor de n. O valor de n é o valor desconhecido, que representa algo desconhecido. Eu quero encontrar o valor que satisfaça a minha equação. Ou seja, a minha equação é n mais 10 igual a 25. Ou seja, ela é uma equação porque eu tenho uma igualdade e eu tenho uma incógnita. Se eu tenho uma igualdade e uma incógnita, eu tenho uma equação. E aí eu quero saber se qual o valor que n vai assumir para que eu garanta a equação. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o segundo membro. O que eu vou fazer é pegar o elemento que está no primeiro membro e vou jogar para o segundo membro. Então, olha só, eu vou ter n, que é igual a 25, está positivo, então eu venho com o oposto do positivo. Então, o oposto do positivo é o negativo. Então, olha só, eu tenho n, que é igual a 25 menos 10. Então, 25 menos 10 é 15. Então, ou seja, o valor que satisfaz a minha igualdade, que é uma raiz da equação, é um n igual a 15. Então, eu posso dizer que o 15 é o quê? É uma raiz da equação. Então, voltando na definição. Então, a definição da equação de primeiro grau é uma sentença aberta, que vai ser representada por letras e que vai ter igualdade. Se eu tenho letras que é incógnita e igualdade, eu tenho uma equação. E as equações, elas possuem dois membros. O primeiro está à minha esquerda da igualdade e o segundo está à direita. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui a minha equação. X mais 5 igual a 11. Ela é uma equação porque tem igualdade e tem incógnita. Essa equação é do primeiro grau porque o maior expoente é 1. Então, se o maior expoente aqui da minha incógnita é 1, então eu tenho uma equação do primeiro grau. Aqui eu tenho o primeiro membro e aqui eu tenho o meu segundo membro. Vamos aqui para um probleminha. Aqui fala o seguinte, a soma do dobro de um número, então o dobro de um número, então eu não sei que número é esse, com 5, então falar a soma, né, do dobro de um número com 5, então mais 5, é igual a 21. Então, determine esse número. Então, ou seja, se eu não conheço, é algo desconhecido. Então, eu vou ter, no meu probleminha, eu tenho 2 vezes o x mais 5, que é igual a 21. Então, esse é algo, o x é algo que eu não conheço. Então, se eu tenho igualdade, eu tenho uma equação, e essa é a equação do primeiro grau, porque o maior expoente aqui é 1. Agora, para encontrar a solução da equação, encontrar a raiz da equação, eu vou atribuir valores para minha incógnita. Atribuindo valor para minha incógnita, eu tenho que descobrir um valor, um número que satisfaça a minha igualdade. Eu vou atribuir 6 para minha incógnita. Então, 2 vezes 6, 12. 12 mais 5 dá 17. Então, ou seja, o 6 não serve, porque para satisfazer a igualdade tem que ser 21. Então, vou pegar um próximo. 2 vezes 7, 14. 14 mais 5, 19. Então, não deu 21. Então, eu posso dizer que o 7 não é uma raiz da equação. Agora, eu vou pegar o 8. Atribuir valor 8 para x. Então, 2 vezes 8 dá 16. 16 mais 5 dá 21. Ou seja, 21 é igual a 21. Então, ou seja, x
uma raiz da equação é para o x igual a 8, porque 8 é uma raiz da equação, ou seja, o 8 satisfaz a minha equação. Se satisfaz a minha equação, eu posso dizer que ele é uma solução. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 2x mais 5 é igual a 21. 2x mais 5 é o primeiro membro. O 21 é o segundo membro. Então, eu sei que o 2x, o 5 e o 21 são os termos, onde o 2x, ele é o termo que tem incógnita, e o 5 e o 21 não tem incógnita. Então, eles são chamados termos independentes. Até a próxima aula.